Amém. Graça e paz, igreja. Uma alegria estar com vocês. Fomos muito abençoados no penúltimo culto, né? Que já é o terceiro do dia. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. E eu sei que Deus vai fazer assim algo muito especial agora também. Você possa gerar expectativa realmente do que Deus tem aqui para nós nessa noite. Eu estou muito feliz mesmo, pastor José Mauro, a gente ouvir essas boas notícias, né? Ver o que Deus está fazendo, vocês cheios de fé aí, de expectativa. Eu estou muito abençoado por ver vocês rompendo e cada vez mais rompendo, né? Tivemos conversando um pouco, ouvindo os testemunhos, e meu coração sai daqui aquecido e tão feliz por ver vocês dando passos de fé, vocês entendendo realmente que a gente não tem tempo para perder, né, pastor José Mauro? A gente precisa avançar e nós não avançamos por vista, nós avançamos por fé. A vida do cristão precisa ser pautada pela fé e que bom que eu estou em um ambiente de fé. Se tem algo que eu gosto realmente de vivenciar no meu ministério, são experiências de fé, porque a Bíblia é muito clara, o justo pela sua fé viverá. Eu estou já há um pouquinho de tempo aí no campo missionário, comecei a ter minhas experiências com Deus a nível de fé, quando eu estava ainda no seminário. Eu fui para o seminário no ano de 94, já faz uns aninhos, né? Eu lembro-me que eu cheguei no seminário, eu não tinha o sustento todo, e eu sempre tive por princípio viver na dependência do Senhor, e a única vez que me falaram para eu escrever algo, para pedir um mantenedor, a única vez que eu escrevi deu errado. E aí eu fiquei tão frustrado porque eu não queria escrever. E aquilo foi só algo Deus confirmando que Ele estava me chamando para viver por fé. Então eu comecei a ter experiências com Deus, ainda muito novo. Fui para o seminário, não tinha nem 17 anos completos ainda, fui completar 17 anos lá. E eu acabo meu seminário, fiz 4 anos, aí Deus me manda para Portugal. Aí lá em Portugal eu fui começando a ter experiências de fé com o Senhor, e já são quase 28 anos trabalhando no campo missionário a partir de Portugal, trabalhando na Europa com portugueses, e a partir de Portugal trabalhando na África Austral, lá para Moçambique, Malawi, Zimbábue, Zâmbia, e nós estamos assim trabalhando num ambiente de fé, Daqui a pouco nós vamos ter um vídeo que você vai ver um pouquinho do que Deus está fazendo lá em África, mas sabe, Ele não está fazendo porque nós temos. Aliás, eu costumo dizer que eu não vou porque eu tenho porque eu vou. É desse jeito. Eu não vou porque eu tenho porque eu vou. Aliás, se a gente, quando iniciamos o nosso trabalho lá em África, se a gente fosse olhar para a nossa condição de necessidades, a gente iria ver, nós não temos um templo próprio, a gente não tem isso, não tem aquilo, mas o Senhor deu uma palavra para nós. O Senhor falou assim: dai-lhes vós mesmos de comer. E aí nós obedecemos ao Senhor. Sabe, se nós não tivéssemos obedecido, nós não teríamos visto o que estamos vendo agora. Então, eu fico tão abençoado de saber que Deus deu uma palavra que vocês iam comprar algo sem ter dinheiro. Mas é isso mesmo. Para o mundo é loucura, né? Não para nós. Para nós é passo de fé. Para nós isso aí, na realidade, é coisa que honra a Deus, que atrai a manifestação de Deus, porque Deus está vendo fé. Então eu estou tão feliz porque eu estou em um ambiente de fé. E eu oro para que nessa noite o nosso coração seja fortalecido e cresça em fé, para a gente continuar rompendo, porque é em fé que nós rompemos, para que a gente possa continuar fazendo o que Deus chamou a gente para fazer. Eu fui para Portugal no ano de 98, janeiro de 98, eu ainda tinha 20 anos, eu fui completar 21 anos lá, e eu contei um pouquinho para o pastor José Mauro. Eu cheguei numa igreja muito pequena, lá em Portugal, uma igreja portuguesa, que só me convidaram porque não tinha ninguém para assumir a igreja, porque senão não teriam me convidado. Eu fui para uma igreja que tinha 8 anos de existência,
já tinham passado 10 pastores e estava 6 meses sem pastor. Aí não encontraram um pastor lá em Portugal, aí mandaram um convite, pediram uma indicação do diretor do nosso seminário para que indicasse alguém. Enfim, Deus tem os seus caminhos. Eu não fui para lá, na verdade, por causa disso. Eu sei que eu fui para lá porque Deus tinha um propósito. Mas sabe qual foi a minha recepção lá na igreja local? Eu lembro-me que no dia da minha posse, o pastor que foi o meu supervisor me levou lá, fui lá para Faro, no sul de Portugal. Eu lembro-me que havia um presbítero na igreja, e o presbítero olhou para mim, ele deu uma risada, pastor José Mauro, e ele falou assim: é desta que esta igreja acaba. Foi a recepção. Porque era uma igreja que já estava há 8 anos, já tinham passado 10 pastores, gente experiente, não ficava pastor lá. Mas sabe, gente, foi nesse ambiente que Deus começou a trabalhar e a fazer os seus milagres. Porque a gente não precisa de coisas favoráveis, a gente precisa da palavra. A gente só precisa estar no centro da vontade dele. E é isso que a gente trabalha, é para estar no centro da vontade dele. E eu louvo a Deus, porque hoje eu já não estou lá na igreja de Faro, mas eu continuo servindo também. E essa igreja, eu não estou lá porque eu saí para plantar outra igreja a partir de lá. Mas é uma igreja que, graças a Deus, prosperou. Uma igreja que cresceu. Inclusive, o pastor Carlito Paes esteve ministrando numa conferência agora em setembro, juntamente com a pastora Leila, lá nessa mesma igreja. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Hoje, aquela igreja pequena foi se multiplicando, teve que sair de um lugar, ir para o outro. Uma igreja grande, não é? Dentro da realidade de Portugal, considerada uma igreja grande. Sabe por quê? Porque o Senhor tem os seus caminhos para fazer a sua obra, o seu movimento. Eu estou tão feliz de estar aqui hoje, depois de quase 28 anos, só no campo missionário, de poder olhar para trás e ver um Deus poderoso que está fazendo seus milagres. Mas sabe, Ele faz com quem decide caminhar por fé. Hoje eu queria pensar com você sobre um tema que a minha família, muito bem. Deixa eu mostrar minha família então, né? Pastor José Mauro. Bom, eu acho que tem aí, está aqui, ok. Então deixa eu apresentar minha família. Deus é tão bom, pastor José Mauro, que eu fui sozinho. Eu tinha 2 malas, foi tudo que eu levei. E eu cheguei lá, e é certo que eu cheguei em janeiro de 98. Em setembro de 99 eu estava casando com Wanda. Wanda é aquela que está de óculos escuro ali. Ela é portuguesa, com certeza. Deus me deu a Wanda, que me abençoou demais entender a cultura portuguesa. Daí, lá em Portugal, Deus me deu 2 filhos, o Joshua e o Gustavo, que são ali os maiores. Joshua hoje é pastor de adolescentes em uma igreja lá na Califórnia, nos Estados Unidos, não é? Aí eu tive 3 filhos homens, né? Joshua e Gustavo em Portugal, e o David, esse menorzinho aqui, a rapa do tacho, que nasceu lá em Jersey, que é uma ilha britânica, onde eu sou um pastor local também, não é? E aí Joshua foi para o seminário. E aí Joshua conheceu a Isabela, e eles já se casaram há 2 anos. Joshua tem 22 anos, já tem 2 anos de casado. Porque Deus é bom, e já há 1 ano é pastor. Olha como Deus é bom. Então, uma família missionária é assim. Eu saio do Brasil, então tem um brasileiro nessa família, tem 3 portugueses, tem um britânico e tem uma americana. Essa é uma família de mistura missionário. Eu não tenho nem noção do que vai continuar acontecendo, pastor José Mauro. A única coisa que eu quero é que nós continuemos sendo uma família no centro da vontade de Deus. E falando em centro da vontade de Deus, o tema que eu quero trazer para nós pensarmos nessa noite, algo que Deus colocou no meu coração, nós vamos pensar evidências de uma vida mais perto de Deus. Quem deseja estar assim cheio de Deus? A gente vai pensar em algumas evidências. Para isso, nós vamos ver um texto que está já aqui na tela, que é Jeremias 29, versos 12 e verso 13.
Então, vamos ver nessa versão aqui, que já está aqui. Se você puder, acompanhe comigo, vamos ler juntos? Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Senhor, nos ajude a realmente buscarmos o Senhor de todo o coração. E nessa noite nós pedimos, Espírito Santo, o movimento do Senhor. Eu oro, Deus, que o Senhor use a minha vida apenas como um instrumento, como um canal apenas, mas que seja a palavra do Senhor a vir gerar vida no nosso interior e no nosso coração. Nós queremos estar pertinhos de Ti, Senhor. Nós queremos estar cheios do Senhor, do Teu propósito, da Tua vontade. Muito obrigado. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Uma experiência que eu li em um livro certa vez que me impactou. Philip Bray, que fundou o Ministério de Rua lá em Atlanta, nos Estados Unidos, ele escreveu uma de suas experiências. Ele disse assim que um dia um garotinho estava na rua e um garotinho fez um gesto com a mão para ele do tipo que os prostitutos fazem. Então ele parou o carro e ele deu um sermão naquele menino, aquele garotinho, pensando que o garotinho não entendia o gesto que tinha feito. Mas esse garotinho disse para ele: eu estou apenas cuidando dos negócios. Eu moro aqui em Gabatital e meu irmão me ensinou o negócio. Aí então Philip Bray perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: eu sou Billy Bob. Eu tenho 8 anos. Chocado, Philip Bray disse: com certeza você não tem muitos clientes. E ele disse: quanto mais jovem você é, mais dinheiro consegue. Esse garotinho falou assim: eu ganho $200 por cada saída. E meu irmão só ganha $20 porque ele tem AIDS. Philip Bray, que tinha esse ministério de rua, implorou para que aquele menino deixasse ele o ajudar, para que ele pudesse começar uma nova vida. Mas ele disse assim: eu não posso, eu sou o bilhete de saída da minha família do gueto. E ele seguiu o seu caminho. Durante semanas, Philip Bray ficou tentando encontrar aquele garotinho. Então um dia, a polícia encontrou o seu corpo mutilado em um lixão, assassinado por um de seus clientes. E Philip Bray, ele disse assim: no ministério de rua, nem toda história tem um final feliz. Às vezes, a dor e o desespero são simplesmente atrozes. Mas aí ele traz um pensamento e ele diz assim: há esperança. Porque ele fala assim: porque Jesus morreu pelos Billy Bobs deste mundo, assim como ele morreu pelos Billy Grahams. E é por isso que eu estou aqui trabalhando nas ruas. Jesus disse: o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Isso significa que cada um de nós fomos chamados a sair da nossa zona de conforto, estendermos a mão para um mundo sofredor com o amor de Jesus. Então, pensando sobre evidências, algo que evidencia, que comprova que nós estamos realmente perto do Senhor, eu quero pensar algumas coisas, mas a primeira coisa, eu quero pensar: amamos a Deus e o que Deus ama? Eu quero perguntar: será que nós amamos realmente a Deus e o que Deus ama? O que Deus ama? Dinheiro? É isso que Ele ama? Coisas? Ele é o dono da prata e do ouro, Ele não precisa de nada. Mas tem uma coisa que Deus dá tanto valor, que Ele enviou o seu Filho Jesus, de tanto amor, pessoas. E a palavra fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a pergunta para nós aqui, que é o primeiro ponto aqui desta mensagem: amamos a Deus e o que Deus ama?
Deus ama pessoas. E a gente precisa realmente querer estar com pessoas. Tem um texto de Mateus 12, 28 a 31, um texto que conhecemos tão bem. Chegando dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntando-lhe qual é o principal de todos os mandamentos, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos, e respondeu Jesus, o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí ele fala assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Nós somos convidados a amar o que Deus ama. Nós temos a mensagem da esperança. A igreja é a esperança do mundo. Se não fosse a igreja, nós já temos tantos problemas e dificuldades neste mundo, mas é a falta de Deus. Mas a igreja está para manifestar a glória de Deus. Então, a gente precisa realmente parar e ver: será que estamos mesmo próximos de Deus? Porque se estamos próximos, quando nós nos aproximamos de Deus, a gente sente o que o coração de Deus sente. O nosso coração pulsa pelo pulsar do coração de Deus. E o coração de Deus pulsa por pessoas. Ele mandou o seu Filho Jesus para vir até este mundo, saiu da sua glória para estar aqui, por causa de amar, de ver um mundo em trevas necessitando da luz. E a luz de Jesus se manifestou, e nós hoje estamos aqui para manifestar a luz do Salvador, que um dia nos atingiu, que nos tocou, que nos tirou das trevas. Eu já não estou mais em trevas, mas existe um mundo em trevas. O que eu estou fazendo por esse mundo em trevas? A pergunta é: o que eu estou fazendo por esse mundo em trevas? Será que eu estou preocupado? Ou simplesmente eu estou contente em me manter como um cristão? Será que eu estou contente de me manter? Está bem, eu estou aqui, estou firme. Não, a gente foi chamado para coisas superiores. Sabe, nós fomos chamados por Deus para frutificarmos, para gerar filhos. O propósito de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Esse é o propósito. Agora, para isso, a gente precisa frutificar, a gente precisa gerar filhos. A gente precisa pegar esses que estão em trevas e trazê-los para o reino do Filho do seu amor, para o reino da luz. Então, o que nós estamos fazendo pelos Billy Bobs deste mundo? Crianças com 8 anos como Billy Bob, que morreu. À nossa volta, quantos desafios. A esperança é Jesus. Eu e você somos a continuidade do ministério. Quando a gente está perto de Jesus, quando nós estamos perto de Deus, nós queremos fazer mais, sim ou não? Por que compramos edifícios? Que a gente quer encher de salvos, sim ou não, pastor José Mauro? A gente quer ver uma igreja multiplicando, a gente quer ver uma igreja que está indo para as ruas e trazendo pessoas que serão transformadas, que aprenderão a respeito da nova vida em Cristo Jesus, que serão transformados, sabe? Nós precisamos realmente de ter essa visão e ir para frente em nome de Jesus, amando o que Deus ama, pessoas. Mas eu quero pensar em uma segunda evidência, falando sobre evidências de uma vida mais perto de Deus. A segunda evidência que eu queria pensar é que quando nós estamos perto de Deus, nós trabalhamos para Deus pelo serviço e não pelo status. Nós trabalhamos para Deus simplesmente porque queremos servir. Nós não estamos preocupados em ser vistos, em ter um título. Aliás, deixa eu dizer para você algo que precisamos ser como igreja. Nós precisamos ser uma igreja cheia de pastores.
Não pastores que serão pastores a tempo integral, a igreja não tem essa condição. Mas nós precisamos ser uma igreja cheia de pastores. O que é um pastor? É que cuida de ovelha. E cada um de nós precisamos tomar a função de cuidar de gente, cuidar de ovelhas. A gente precisa ter esse coração. Eu espero que o Senhor possa trazer um coração pastoral para cada um de nós aqui dentro. Sabe, que nós possamos nos encher dessa paixão de cuidar de gente, de amar gente. Eu não preciso ter um título para cuidar de pessoas. Eu preciso simplesmente estar cheio de Deus. Porque quando eu estou cheio de Deus, eu quero trabalhar para o meu Senhor. Eu quero trabalhar na seara dele. Quando eu estou cheio de Deus, eu quero simplesmente ser um obreiro da sua seara. Eu quero simplesmente servir. Lá na nossa igreja, a gente não paga um zelador, uma equipe de limpeza. Lá temos a equipa de serviço, a equipa, como fala, equipe, né? Eu trabalho com portugueses, a gente tem uma equipe que limpa a igreja. E houve uma época que algumas pessoas desistiram, e então o líder do ministério veio: pastor, nós estamos com poucas pessoas, e algumas desistiram, algumas falaram que não querem mais. E aí então nós reunimos o pessoal e falamos: olha, nós vamos talvez contratar uma empresa de limpeza. E aí houve um irmão que chegou e falou: não, pastor, se for necessário eu vou limpar a igreja sozinho, mas essa igreja eu quero cuidar dela. Sabe por quê? Foi um homem que tentou suicídio por 3 vezes. E o Senhor livrou ele do suicídio. A última vez ele estava com a corda no pescoço, já pronto, a sua esposa chegou antes dele poder se matar. Uma família inteira que Satanás oprimia, uma família inteira. Era horrível ver como Satanás oprimia aquela família, horrível. Sabe, a possessão demoníaca. Era a esposa, né, a irmã Margarida, ela hoje é uma irmã, uma serva do Senhor, mas ela ficava possessa. Ela era uma pessoa de um porte pequeno, mas sabe, várias pessoas precisavam para ajudá-la. Ela dava gritos imensos, tamanha possessão demoníaca. Mas Deus libertou a Margarida, Deus libertou o Pedro, Deus libertou a Tânia, Deus libertou o Tiago, e hoje são todos servos do Senhor. Pedro e a Margarida começaram a célula na casa deles. Hoje a célula multiplicou, a própria filha é líder de uma outra célula. O nome do Senhor está sendo glorificado, mas é gente que entendeu que eles querem servir o Senhor por amor e não por status. A gente precisa de gente que entende que o nosso Senhor veio aqui, não foi para ser servido, Ele veio para servir. E às vezes a gente fica perdendo tempo com esse negócio de título. Sabe, a gente precisa ser uma igreja de trabalho, de gente que ama trabalhar, que ama servir, que quer ver o que eu posso fazer aqui. O que eu posso? Eu quero servir, eu quero ajudar. A gente precisa compreender isso. Quando estamos cheios de Deus, a gente não está preocupado em ser visto por homens. A gente quer ser visto por Ele. A gente quer agradar Ele, a gente quer glorificar o nome dEle. Lá em João capítulo 3, verso 28, verso 30. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: não sou o Cristo, mas eu fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. E olha o que João, então, o precursor de Jesus, fala: convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e que eu diminua. João podia estar batendo no peito: eu vim preparar o caminho. Não, ele só estava querendo servir, preparar o caminho, para que o mestre pudesse chegar e trazer a luz do mundo. Aleluia. E aí João fala: convém que ele cresça e que eu diminua. Quando nós estamos cheios de Deus, a gente não está preocupado se os homens nos tratam assim ou assado. Mas a gente quer simplesmente trabalhar para o Senhor.
o nosso coração quer mais. A gente simplesmente diz: eis-me aqui, Senhor, me usa na tua obra. E sabe, para mim, às vezes talvez vai ser mais importante como alguém vai ser recebido lá na porta do que a mensagem que vai ser pregada aqui. Porque lá começou a ser pregada uma mensagem. Quando alguém serve, recepcionando com um sorriso no rosto, quando alguém pode abençoar alguém, dando um abraço, dando uma atenção, fazendo alguma coisa, sabe? Talvez a mensagem vai ser mais importante pregada lá fora do que aqui no púlpito, porque aquilo já vai cativar alguém, aquilo vai mostrar o amor de Jesus, a pessoa vai se sentir amada, a pessoa vai se sentir: uau, eu sou importante aqui se importa comigo, entende? Então, uma igreja de servos é uma igreja que tem uma pregação que é coletiva. A pregação não começa aqui do púlpito, ela começa bem antes do culto começar. Sabe? E a gente precisa ser essa igreja que serve porque nós aprendemos com Jesus. Mas eu quero ir para frente. Dá vontade só de ficar falando aqui, viu, pastor? Porque é tão gostoso servir. É ou não é verdade? É tão gostoso. Eu gosto de fazer o que for preciso na igreja. Eu já fiz de tudo, viu? Até limpar a igreja. E eu não gosto de ver nada sujo na igreja, porque se veja, pego uma vassoura, já vou lá. Eu não preciso ficar esperando alguém chegar para limpar. Eu quero ver minha casa arrumada. A igreja é minha casa. Eu quero vê-la cheirosa. Sim ou não? A excelência, honra a Deus, inspira as pessoas. Então, eu gosto de ver as coisas no lugar. Eu gosto de ver as coisas arrumadas. Esse é o nosso DNA, gente. Isso é tão gostoso. Mas deixa eu ir para frente. Há uma terceira evidência que eu quero pensar aqui com você, de alguém que está cheio de Deus, que está perto de Deus. A terceira coisa é: nós trabalhamos com responsabilidade na terra, mas com a visão na eternidade. Isso aqui é um ponto importante, principalmente pensando a nível social. Nós trabalhamos com responsabilidade na terra. A igreja é sal e luz. Se o sal for insípido, para que presta? Não presta para nada. O sal tem que salgar. A luz não se esconde debaixo de uma cadeira. A luz não é para ficar aqui embaixo, é para ficar aqui em cima. A igreja precisa ser esse sal, essa luz. A igreja precisa fazer a diferença no mundo em trevas. Pastor, mas lá no meu trabalho, o pessoal trabalha de qualquer jeito, mas eu não trabalho de qualquer jeito. Ah, pastor, é assim lá na minha escola, mas eu não sou igual a todo mundo. Eu sou um servo de Jesus. Eu sou alguém que está caminhando para o céu. Eu sou alguém que tem a marca de Cristo. Ei, eu tenho o Espírito Santo comigo. A igreja de Jesus é diferenciada. A igreja de Jesus é o que traz perfume para esse mundo em podridão. Ao mundo que cheira mal. E a igreja, apesar dos seus problemas, né, suas dificuldades, mas a igreja, ela consegue, quando tem Cristo realmente como cabeça, exalar bom perfume de Cristo. Existe um mundo que está podre. Mas sabe qual é o problema muitas vezes? É que às vezes a igreja quer ser igual ao mundo. Fazem assim, mas eu não faço assim. Porque eu estou cheio de Deus. Alguém que está cheio de Deus, ele não se comporta de qualquer jeito no trabalho, ele não se comporta de qualquer jeito na faculdade, na escola, na família. Alguém que está cheio de Deus, ele exala o bom perfume de Cristo, ele dá testemunho. Alguém que está cheio de Deus, ele mostra Deus. Nosso Deus é excelente, gente. Nosso Deus é amor, Ele é graça, Ele é justiça. Quem é cheio de Deus, ele manifesta a justiça de Deus na terra. Ah, mas pastor, eu sou tão injustiçado. O Senhor está olhando tudo, está vendo tudo. E tem uma coisa, um princípio que a gente precisa sempre lembrar e entender. Quer comamos, quer bebamos, o que a gente fizer, o que a gente tem que fazer? Para a glória de quem? De Deus. Quando a gente for trabalhar, é entender que mais do que trabalhar bem para o nosso patrão, quando nós somos empregados,
mais do que ser justo como empregador, seja eu o empregado ou o empregador, eu estou fazendo para a glória de Deus. Eu tenho que realmente lembrar que missionário não é quem está lá em Portugal, em Moçambique, na China, na Coreia. Missionário é você que está carregando Jesus lá na escola, na faculdade, no trabalho. É você que entende que aquilo que certa vez um sapateiro se converteu e ele pega e pergunta a Martinho Lutero: o que eu posso fazer para ser um bom cristão? E aí Martinho Lutero fala: faça um bom sapato e venda por um preço justo. É desse jeito. A pregação do Evangelho é com o dia a dia, não é com uma vez que a gente vai sair para a rua fazendo uma ação. Isso aí é uma ação especial de evangelismo, que é fantástico, que é lindo. Mas a igreja de Jesus precisa ser sal e luz todo dia. Precisa ser missionária todo dia. A igreja de Jesus precisa realmente entender que eu estou indo para a eternidade, mas eu preciso ser responsável aqui agora para levar outros para a eternidade. Eu não posso ir sozinho. Deus não está esperando ninguém lá sozinho, não. Deus não está esperando você sozinho, não. Se você está achando que está esperando sozinho, talvez seu caminho está comprometido. Verdade. Ele nos chamou para darmos frutos, e frutos que permaneçam. E qual a quantidade? Muitos. Então, sabe de que forma que a gente vai ser quando a gente trabalha com responsabilidade aqui na terra, mas com o olho na eternidade? Colossenses 3, 1-4 fala: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. C.S. Lewis, em uma de suas frases, ele diz assim, que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Então, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus e com um olhar na eternidade. Vá amanhã para o seu trabalho, vestido com o seu uniforme. Qual que é o uniforme? Charles Spurgeon fala que o amor é o uniforme de Cristo. Vá vestido com o seu uniforme amanhã, vai com a sua farda. Em Portugal a gente fala farda, né? Uniforme. Vá com a sua farda de trabalho, com o seu uniforme. Vá vestido de amor amanhã, cheio de amor. Vá vestido com o olhar: eu estou aqui para glorificar Deus. Não perca mais um dia sendo um trabalhador comum, não. Seja um missionário lá no seu trabalho. Amém? Na sua faculdade, na sua escola. Mas há um quarto princípio que eu creio que é uma evidência de quem está cheio de Deus, perto de Deus, próximo de Deus. Quando a gente está próximo de Deus, a gente vive o evangelho da partilha. Então, o quarto princípio, eu vou falar sobre 5 aqui. O quarto deles é o evangelho da partilha. Gente, o evangelho da partilha, eu não quero gastar muito tempo aqui para falar sobre isso, embora isso aqui seja tão pertinente, mas eu quero ler um texto que está em Lucas 3, verso 7 em diante, que diz assim: dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas. Aqui, João falando, João Batista. Raça de víboras. Só que ele está chamando raça de víbora para quem está indo batizar. Como assim? Mas ele chama de raça de víboras. E ele fala assim: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Por quê? Porque aí ele fala assim no verso 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E aí ele foi falando que também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Olha a resposta. E João responde: quem tiver 2 túnicas, está lá no verso 11. Eu estou lendo Lucas 3. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem.
Quem tiver comida, faça o mesmo. Aí ele continua a falar, mas eu queria só focar nisso aqui, pensando no evangelho da partilha. Eu vou ler de novo para você. Está lá no verso 11 de Lucas 3. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Repita comigo, por favor. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Você já tinha parado para pensar que para a gente se batizar, a gente tem que entender até sobre o evangelho da partilha? Por quê? Para mim é muito claro. Ninguém é mais doador do que Deus. E ninguém entende realmente o propósito de Deus se não entender que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deixa eu lembrar você, eu não estou entendendo Deus se eu não sou generoso. Deixa eu dizer para você, a generosidade é fruto de um relacionamento com Deus, provedor. Quanto mais a gente está perto de Deus, o nosso coração ama dar, ama repartir, ama contribuir. E sabe, eu profetizo sempre para a minha igreja prosperidade, mas não é prosperidade para viver de forma egoísta, não, porque se for de forma egoísta, a minha oração não prospera a Deus. Quem quer ser egoísta? É minha oração. Sabe por quê? Que vai acabar se distanciando do Senhor. Eu peço para que Deus prospere quem entende realmente que nós prosperamos para manifestar o reino de Deus. A gente precisa entender isso. Nós prosperamos para que a gente possa ter sim para nós, vivermos bem, mas para repartir. A gente precisa entender esse mistério de Deus, porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E muitas vezes tem gente que simplesmente quer isso, quer aquilo. Não. O Senhor quer nos levar a um caminho onde a gente entende a graça de dar. A gente entende que é tão abençoador quando nós damos. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. A gente não tem que ficar preocupado com coisas. Quando a gente tem um coração liberal, um coração generoso, a gente não fica preocupado. Deixa eu lembrar você, ninguém é mais doador do que Deus. Ninguém vai ganhar de Deus no quesito dar. E o propósito de Deus para o generoso é prosperá-lo cada vez mais. O propósito de Deus é que toda semente que você semeia, você veja a sua colheita e a colheita de forma abundante. Então, eu profetizo prosperidade sobre essa igreja. Mas para que essa igreja seja generosa, eu profetizo que você vai ver a prosperidade de Deus para a sua vida, mas para você ser generoso, para você saber repartir com o necessitado, poder ser generoso com a igreja, com a casa do Senhor, poder chegar aqui, contribuir, fazer parte do movimento de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida que você possa realmente ver a prosperidade de Deus, mas para você cumprir os propósitos de Deus. É esse o projeto de Deus. Ei, o Senhor está nos chamando para a gente viver coisas maiores. E eu vou para o 5º princípio, mas depois eu tenho um vídeo para completar depois desse princípio aqui. Mas eu queria lembrar quinta evidência nessa noite de uma vida mais perto de Deus. E a 5ª evidência é que eu reconheço a minha humanidade, mas eu não deixo de cumprir o meu propósito. Isso aqui é importante. Quando a gente está cheio de Deus, há um entendimento muito claro que eu tenho. Eu tive minha experiência com Deus, experiência mesmo, tá? Eu tive minha experiência com Deus quando criança. Com 5 anos eu ouvi a voz de Deus falar comigo, certo? Eu ouvi, Deus falou comigo, ouvi audivelmente. E o que Deus falou está se cumprindo na minha vida. Então, o que eu estou falando aqui, eu estou falando por experiência. Foi tudo tão precoce na minha vida, porque eu comecei a ter experiência com Deus, pastor. Com 11 anos de idade, eu pregava em rádio. Com 11 anos. Com 12 anos e 9 meses, eu fui contratado por uma rádio
Para trabalhar, eu não podia ter carteira assinada, era só com 14, eles me contrataram e me deram um programa para eu fazer de 1 hora, além de eu trabalhar como técnico de som, porque foi tudo tão precoce, no bom sentido, Deus usando minha vida com 16 anos para 17, já entrei para o seminário, porque eu comecei a ter experiências com Deus, mas sabe, o meu entendimento é muito claro, quanto mais eu me aproximo de Deus, eu entendo que eu sou humano, eu entendo que eu sou tão pequenininho diante dEle, que eu sou tão falho, que eu sou tão limitado. Então, tem uma definição que eu entendo que a gente precisa entender, é que quanto mais espiritual eu me torno, mais humano eu me sinto. Porque quanto mais eu chego perto de Deus, eu vou entendendo que eu sou tão pequenino diante dEle, da glória dEle, mas eu entendo algo, que apesar de eu ser tão pequeno, Ele escolheu depositar sua glória nesse vaso de barro, para manifestar as grandezas dele, porque esse vaso entende que ele continua sendo barro, só que nas mãos do oleiro ele passa a ser um vaso de honra, ele passa a ser um vaso que é usado para manifestar a glória de Deus. Deixa eu dizer para você, reconheça a sua humanidade, mas não deixe de cumprir o seu propósito. Não bata no peito não, achando que você é aquilo outro, que não é não. A gente é tudo fruto da graça de Deus. O que me faz estar aqui hoje nesse púlpito é a graça dele. O que me faz ir às nações é a graça dele. Não tem a ver comigo. Comigo tem simplesmente o dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Um dia eu decidi, pastor José Mauro, dizer, eis-me aqui. E ele está enviando. Ele está enviando. Só na última semana, eu saí de Moçambique, eu fui para a África do Sul, eu fui para Portugal, eu fui para os Estados Unidos e cheguei aqui no Rio de Janeiro, na quinta-feira. Só nesses últimos dias. Porque eu tenho alguma coisa de bom, não. Porque eu decidi viver para a glória dele. Eu decidi dizer, eis-me aqui, eu quero ser, Senhor, um canal de esperança. Eu quero ser, Senhor, resposta para os que estão em necessidade. Eu quero ser, Senhor. Deixa eu dizer para você nessa noite, não fuja do seu chamado. Não fuja do seu propósito. Se aproxime de Deus e simplesmente deixa Deus conduzir sua vida, deixa Deus fazer o que Ele quer fazer, deixa Deus, ei, o segredo é simplesmente viver na dependência dEle. O ministério de sucesso é o ministério na dependência total do seu Senhor. Deixa Deus te conduzir. Saiba que você vai continuar tendo suas lutas, tendo suas limitações, mas quando a gente decide viver para a glória de Deus, deixa eu dizer para você, não tem limites. Para quem decide dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E eu espero que hoje, Deus esteja vendo gente que quer se levantar para ser um canal de esperança, um canal da glória de Deus, um canal para poder levar salvação aos perdidos. E eu queria mostrar um vídeo nessa hora, e depois eu só vou orar por você. Mas eu queria que você visse o que Deus faz quando a gente entende que é Deus e não nós. Um dia, Deus falou com o meu pastor lá em Portugal, no ano de 98, para a gente dar de comer para a África pobre. Nós éramos na época 10 igrejas, juntando tudo, dava 600 pessoas, tudo, juntando as 10. Então, todas as igrejas com dificuldade financeira, não tinha nenhum tempo próprio. Mas sabe o que nós fizemos? Nós decidimos levar a voz de Deus a sério e simplesmente obedecer. Hoje, são 26 anos que nós já iniciamos a missão, porque aí a missão iniciou no ano de 99. E porque um dia nós obedecemos a voz do Senhor, hoje, para a honra e glória do Senhor, já são mais de 350 igrejas na África.
São centenas de crianças que recebem comida diariamente. Eu não estou falando qualquer criança, não. Eu estou falando de crianças que não tinham o que comer. Crianças que recebem educação, que recebem amor, carinho. Hoje, são tantas coisas que Deus está fazendo. Sabe por quê? Porque um dia nós decidimos levar a sério a palavra do Senhor. E eu queria que você olhasse para esse vídeo e visse um pouquinho do que Deus está fazendo lá em África, através da missão Mãos Estendidas. A missão Mãos Estendidas iniciou as suas atividades em África em abril de 1999, depois que o saudoso pastor Leopoldo Mota, fundador da MME, recebeu uma palavra de Deus baseada em Mateus 14,16, dai-lhes vós mesmos de comer. Desde então, o nosso foco principal tem sido o de levar o Evangelho de Jesus, alcançando principalmente lugares de extrema pobreza em África, levando o alimento físico e espiritual através do cuidado infantil, capacitação e sustento de pastores e líderes locais e socorro às comunidades alcançadas. A nossa visão é auxiliar as igrejas e pastores locais para que juntos cumpramos a grande comissão. Hoje, somamos mais de 350 igrejas plantadas em 4 países da África, principalmente em aldeias, nos países de Moçambique, Malawi, Zimbábue e Zâmbia, onde temos trabalhado também com crianças e adolescentes através de 5 centros de acolhimento. Temos trabalhado arduamente para levar o Evangelho de Jesus, transformação social e dignidade aos menos favorecidos. A visão da MME é ser uma manifestação prática da verdade e da compaixão de Deus para aqueles que estão em situação de extrema pobreza, principalmente as crianças e aos pastores africanos. O acesso à água potável é quase inexistente em diversas aldeias em África. Para que essa realidade seja mudada, a MME tem investido na construção de poços artesianos para atender não apenas as igrejas, mas a toda a comunidade. E queremos, em nome da missão Mãos Estendidas, entregar a vocês, comunidade aqui de Lamego, para a glória de Deus. Para a glória! A cada 6 meses, a MME promove seminários bíblicos intensivos aos pastores locais, onde tem a oportunidade de levar também apoio social aos pastores. A MME tem o compromisso de cobrir todas as despesas de transporte e alimentação dos pastores e líderes, além de entregar ofertas de encorajamento. Outra ação que faz parte dos seminários é a doação de Bíblias e de bicicletas aos pastores de aldeias, que é realizada através das doações de igrejas parceiras. A maioria desses líderes vivem em comunidades rurais, contando com a bicicleta como o principal meio de transporte. A partir do ensino bíblico, apoio financeiro e doação de Bíblias e bicicletas, os pastores nativos são impulsionados para levar o Evangelho de Cristo ainda mais longe, discipular suas aldeias e alcançar aldeias vizinhas. Ao longo desses mais de 25 anos, a missão Mãos Estendidas tem desenvolvido entre estas e outras ações sociais. A MME tem abraçado ao longo dos anos o compromisso, a simplicidade, a unidade do corpo de Cristo e a dependência de Deus como seus principais valores de ação. Agradecemos aos parceiros individuais e às igrejas parceiras por fazerem parte desta história. Seguimos firmes em unidade, levando a fé, o amor e a esperança de Jesus para todos que necessitam. Essa
Queria convidar você a ficar em pé nessa hora. Você pode ser resposta de Deus aonde você nem imagina. Quando você está perto de Deus, você é conduzido pela mão dele. E eu espero que nessa noite haja um movimento de Deus, onde pessoas possam dizer sim, Senhor, eu quero ser um missionário aonde o Senhor deseja que eu seja. E aí você pode ter certeza que amanhã mesmo você já vai ser diferente no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, porque você vai fazer o que Deus está chamando você para fazer. Um coração cheio de Deus é um coração cheio de amor por vidas. Eu quero fazer um apelo bem rápido aqui, nessa noite. Primeiro, é para quem ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. E você já ouviu aqui nessa noite do como Deus ama cada indivíduo, cada pessoa que viu Jesus nesse mundo. Como Deus ama pessoas. E talvez tenha alguém aqui, ou pessoas que ainda não aceitaram o Senhor. E eu quero dar uma oportunidade para você. Tem alguém aqui hoje que quer receber o Senhor como seu Senhor, receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Dê um aceno, um sinal com a sua mão. Tem alguém aqui, ou uma pessoa, 2, 3, 4. Quem está aqui que hoje quer receber Jesus? Dá um sinal com a sua mão. Tem alguém aqui que quer receber Jesus? Aqui embaixo, nas galerias. Tem alguém aqui que quer receber o Senhor, que ainda não recebeu e hoje quer fazer essa entrega? Deixa eu fazer um segundo convite. Talvez você está longe dos caminhos do Senhor. Hoje você entendeu que você precisa amar a Deus acima de todas as coisas, e você quer voltar para os caminhos com sua fé avivada. Tem alguém aqui que hoje quer retornar para os caminhos do Senhor? Se tiver, dá um aceno com a sua mão, a gente orar com você. Tem pessoas aqui nessa noite que querem retornar para o Senhor. Se não há, eu quero fazer um terceiro convite. Você já aceitou Jesus, você está dando seus passos aí de fé, mas você ainda não foi batizado. E hoje você quer se decidir por descer as águas do batismo e firmar a sua aliança total com o Senhor. Então, tem alguém que quer se decidir pelo batismo, quem não se decidiu, não desceu as águas e hoje quer fazer a decisão? Dá um sinal com a sua mão, por favor. Tem alguém aqui que quer se decidir pelo batismo nessa noite? Não temos. Agora tem um apelo que eu tenho certeza que todos nós precisamos responder. E esse apelo eu não vou pedir para você levantar a mão. Eu vou pedir para você falar diretamente aí com o Senhor. O Senhor está chamando você, está me chamando para andar mais perto dele. E será que a gente está realmente andando com o Senhor da maneira que Ele espera? Eu não sei, mas eu sei que eu posso melhorar. Eu sei que eu posso fazer algo ainda maior para o meu mestre. Eu sei que tem um mundo em trevas e eu posso ser resposta. Então eu queria que você fechasse seus olhos nessa hora. Eu queria que você começasse a falar com o Senhor e eu quero orar por você. E deixa eu perguntar, você quer ser resposta? Deus está chamando você para ser resposta. Nós pensamos em 5 evidências de alguém que está perto do Senhor. E a primeira delas foi que nós amamos a Deus, mas amamos o que Deus ama. Nós amamos pessoas. Você está realmente com esse coração em chamas pelo perdido? Talvez não está o suficiente, então peça para Deus: Deus, eu quero sair da minha zona de conforto. Eu quero amar os perdidos. Sim, Senhor. Nós só encontraremos o Senhor conforme o texto que iniciamos nessa noite, quando nós o buscarmos de todo o coração.
E a busca ao Senhor de todo o coração é quando a gente se entrega aos propósitos dele. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada vida aqui nessa noite. Nós recebemos a palavra, Deus, que gera vida e que nos coloca no prumo, que nos dá direção. Eu oro, Deus, para que a gente saia dessa noite aqui mais crentes do que entramos. Acho que a gente precisa mesmo, Senhor, oh Deus, desse vigor, dessa fé renovada. Então o Espírito Santo vem sobre cada um de nós. O Espírito Santo vem sobre nós, nos dá a capacidade de amar pessoas, nos dá a capacidade de servir pessoas, nos dá a capacidade de dar o testemunho cristão que precisamos dar, de sermos responsáveis, ó Deus, como cristãos nessa sociedade e mostrarmos luz, sermos sal, sermos luz, exalarmos o bom perfume de Cristo por onde passarmos. Meu Deus, eu oro, Senhor, e eu peço que o Senhor nos capacite para a gente cumprir o teu propósito. Senhor, eu oro por uma igreja que vai ver milagres financeiros. Senhor, eu oro para que o Senhor comece a gerar milagres nessa noite. Tem pessoas que precisam de algo sobrenatural nas suas finanças, e eu quero, em nome de Jesus, agora profetizar. Sim, Senhor, eu creio que nessa noite o Senhor está entregando coisas aqui. Então, Pai, eu quero, como profeta do Senhor e como ministro do Senhor, eu quero profetizar e eu quero, ó Deus, interceder. Em nome de Jesus, eu declaro prosperidade chegando, vidas que terão colheitas, que ainda não colheram, gente que vai ver algo novo acontecendo, milagres incríveis, mas gente que entende que está recebendo do Senhor e que vai viver para a tua glória, que não vai viver de forma egoísta essa prosperidade, mas vai repartir e abençoar a tua obra, a tua casa e abençoar os necessitados. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus, eu profetizo, Pai, e eu declaro coisas novas. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus. Olha para mim, eu sei que já estamos com o tempo passado, mas eu queria simplesmente falar isso ainda antes de entregar a palavra. Eu tenho convicção, pastor José Mauro, que Deus está entregando coisas aqui nessa noite. Deus está entregando coisas aqui, vai haver testemunhos. Mas você ouviu bem a palavra. Nós precisamos ser responsáveis diante de Deus com aquilo que Deus está nos dando. Os dons e talentos que Ele nos dá não é para esconder, é para serem multiplicados. Eu tenho certeza que Deus vai entregar quantias financeiras para pessoas que ainda não tiveram essas quantias. Deus vai abrir portas de trabalho, de negócios. Tem coisas do sobrenatural acontecendo aqui a nível financeiro. Mas você precisa de fazer uma aliança séria com Deus. Que você não vai viver de forma egoísta, mas que você entende. Que você entende que você precisa glorificar a Deus com suas finanças. Que Deus nos prospera para a gente ser sal e luz com a nossa prosperidade. Que Deus nos prospera para a gente ser um missionário com as nossas finanças. Tudo vem dele, mas tem que voltar para ele. Amém? Então, eu queria rapidamente que você fechasse seus olhos, porque tem gente que está entendendo, tem gente que está recebendo esse toque do Senhor. Pai, eu oro ao Senhor por aquilo que o Senhor está derramando aqui a nível financeiro para essa igreja, vidas que vão experimentar coisas que ainda não experimentaram. E Deus, eu oro, Pai, por uma responsabilidade pessoal de cada pessoa aqui, que não vai viver de forma egoísta com o novo que o Senhor está trazendo,
mas que vai responsavelmente entender que o Senhor nos prospera para nós vivermos melhor, sim, para nossa família viver melhor, mas o Senhor nos prospera para que outros vivam melhor através da nossa generosidade. O Senhor nos prospera para que a gente possa repartir. Então, Deus, eu abençoo esta igreja e cada pessoa, e eu oro para que o Senhor dê essa responsabilidade para cada um, para que possa glorificar o Teu nome com esses milagres que o Senhor está entregando. E se você recebe, se você crê, diga amém nessa hora, em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia.